Tanto nesse primeiro lance que você está vendo, como agora nesse segundo, o Daverson sabe exatamente o que ele precisa fazer para criar a jogada de gol. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. O Daverson é muito mais do que só um jogador folclórico, mais do que um meme. Ele sabe jogar futebol, ele sabe o que ele está fazendo em campo, por isso que ele é tão importante. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, esse aqui é meu canal de futebol, sou analista e jornalista de futebol. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Daverson que nessa semana marcou 2 gols no duelo contra o Fluminense, jogo de quartas de final da Copa Libertadores. O Fluminense tinha vencido a ida de 1 a 0, na volta os 2 a 0 classificaram o time do Atlético para a semifinal da Libertadores e o Daverson acabou sendo o jogador-chave dessa partida. Ele jogou só 45 minutos, mas conseguiu fazer os 2 gols que classificaram o Atlético Mineiro. E o Daverson ele costuma ter essa qualidade, essa capacidade de decidir jogos, e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco mais o como ele consegue ter isso, apesar de ele não ser um jogador tão técnico, um jogador com tanta capacidade, e até dá pra dizer, algumas pessoas vão dizer que ele tem tanto talento dentro de campo, mas ele consegue resolver muito bem os jogos, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Primeiro vamos mais para as características dele como jogador. Muita gente fala desse lado folclórico dele, né, e ele realmente é um jogador que dá entrevistas muito boas, ele é até muitas vezes engraçado mesmo, tanto que ele vira meme em muitos momentos, mas ele, durante a carreira, ele criou uma característica muito importante de um centroavante que sabe muito bem o que ele faz dentro de campo. Ele sabe muito bem o que ele é bom, as qualidades que ele tem, e ele também sabe as fraquezas que ele tem. Além disso tudo, ele sabe muito bem conversar com a comissão técnica e com todo mundo que trabalha no clube para escolher bem o que ele vai fazer no jogo. E ele faz muito bem isso. Se a gente vai para os números, né? Vamos para os números dele pelo Galo, que não são tantos assim, né? Ele está há pouco tempo no Atlético, mas já dá para ter uma noção, né? Em 10 partidas de Série A, ele já tem 2 gols e uma assistência, mas não tem tantos minutos assim. Tanto que os gols esperados dele são 2.2. Só que nesses 2.2 ele marcou 2 gols, né? Então ele está bem próximo dos gols esperados. Na Libertadores ele tem 3 jogos, não são tantos minutos também, 164 minutos, e ele já tem 2 gols em 0.8 gol esperado. Então, se você somar tudo, né, dá mais ou menos 3 gols esperados, né, e já dá 4 gols. Então ele está acima da média. Ou seja, um jogador que aproveita muito as chances que tem para finalizar. Ele não perde tantos gols. E uma outra característica que ele tem é que quando ele está dentro de campo e ele vai mal em algum lance, ele não se desespera e perde a concentração daí para frente. Ele mantém o foco no jogo. No fim de semana, ele joga contra o Bragantino e ele tem um pênalti para cobrar. Ele cobra o pênalti e erra. Ele não faz o gol. Mas ainda dentro da mesma partida, ele faz um gol, que é o primeiro gol da partida, ele abre o placar e no fim ele ainda dá uma assistência para o terceiro gol. Então ele se manteve dentro do jogo, manteve o foco e conseguiu entregar mais coisas. Claro que vai ter o lado dele de mais descontrole, de cavar faltas e às vezes há algumas expulsões por confusões que ele faz dentro de campo, mas de certa forma ele sempre mantém a questão de foco na partida e nas estratégias planejadas pelo jogo. E ele sabe muito bem o que ele precisa fazer e faz isso nos jogos. No ano passado ele foi num programa de TV do Sport TV e lá ele usa a prancheta tática para explicar os movimentos que ele faz no jogo. E ali dá para ver como ele tem muita noção tática do jogo. E isso foi importante para a gente ver como os jogadores, que às vezes têm essa característica dele mais de engraçado, também se preocupam e devem se preocupar com isso. E o Daverson é muito preocupado com essa parte tática do jogo, como dá pra ver nesse vídeo. Pra cá a gente pôs o símbolo aqui, mas... Vou falar aqui, vai ficar bravo não, né, Antônio? Pelo amor de Deus, né? Não, já passou o jogo. Modifica. E já deu certo, você já ganhou. A tática que a gente fez pra poder marcar o Flamengo foi dessa forma. Eu aqui não fico com os 2 zagueiros, eu defendo os 2 volantes, né? Aqui são os extremos, né? Jonathan Cafu e Cleison. Lateral, né? Aqui um volante, né? E 2 zagueiros. Então eu fico com os 2 volantes no balanço da bola. Se a bola for para lá... Se os volantes estão para cá, você marca os 2. Não, se a bola for para lá, eu acompanho esse. Né? Vou fechar aqui nesse. Aí volta. E se a bola voltar pro goleiro, não sou eu que pressiono, que continua ele na marcação. Ele fecha aqui, o passe aqui, para voltar no zagueiro, para ele continuar pressionando, e lá ele pressiona de novo. Aí se a bola entrar nesse zagueiro, eu pressiono. É essa a tática para pressionar ofensivamente. Ô, Davis, só pegando o gancho para não saindo daí. Isso é informação ou você tirou da cabeça? Não, essa foi a Informação, né? Informação, claro. Por isso que eu tô falando. Você foi informado para fazer esses movimentos. E agora, vamos pegar tudo isso daí e trazer para o jogo dessa semana, na vitória do Atlético sobre o Fluminense.
Vamos para os vídeos aqui, eu vou mostrar mais ou menos os posicionamentos dele e por que ele faz cada jogada. Primeiro vamos para o primeiro gol. No primeiro gol, dá para ver muito claro o lance que ele tá ali pelo centro, né? E ele vê a jogada sendo construída pelo lado esquerdo do campo. A bola vai chegar ali no Gustavo Scarpa, ele vai fazer uma tabelinha ali para ganhar as costas da defesa, e ele ganha as costas da defesa. Quando ele ganha as costas da defesa, ele chega na área e só tem o Daverson na área. E o Daverson, ele tá nas costas dos marcadores do lado direito do ataque, mas na segunda trave. Só que o Daverson, ele percebe que quando a bola passa ali da metade da área, né, ele percebe que o cruzamento vai vir na primeira trave. E por que eu acredito nisso? Por que eu acho que ele percebe, ele não só adivinha? Porque o Scarpa, depois que ele passa da metade, ele não olha mais para dentro da área. E ele dá o cruzamento e o Daverson vai certinho na bola. Por que eu acho que acontece isso? Porque eu acho que é treinado. Quando o jogador da sua equipe atravessar mais da metade da área ali, quer dizer que o cruzamento vai ser na primeira trave. Então ele sai da segunda trave, ataca a primeira trave, para ele vir embalado e poder colocar mais força no cabeceio, e o Scarpa não precisa olhar onde vai ter jogador, porque o Daverson já sabe que isso vai acontecer e vai para essa região. E eu não acredito que isso seja só uma coincidência, porque ele mostrou até naquele vídeo no Sport TV que ele sabe essas estratégias, então eu acho que isso também é algo treinado. Não teve tantos lances assim nesse jogo para eu poder mostrar vários, mas o lance do gol acho que fica bem claro, porque ele vai naquela posição, o Scarpa não olha mais para essa jogada, né? Não olha na área para ver quantos jogadores tem, e o outro jogador que entra na área, né, do Atlético corre para a segunda trave, né? Então eu acho que é uma jogada ensaiada para o Daverson ir na primeira trave, porque a bola vai aparecer ali, e é isso que ele faz, e faz o gol. E depois agora vamos olhar para a jogada do segundo gol. Mas antes da jogada do segundo gol, eu vou mostrar outras jogadas que são semelhantes. Essa outra jogada aqui, o Atlético vai construindo a jogada aqui pelo lado direito, o Daverson está no centro da área, e ele procura ir nas costas da defesa, na segunda trave. Aqui outra jogada. O Atlético de novo construindo a jogada pelo lado direito do campo, o Daverson se movimenta e vai para onde? Para a segunda trave, nas costas da defesa. Aqui nesse outro lance, mais uma vez, jogada do Atlético pelo centro, né? A jogada vai vir para o lado direito do campo, o Daverson tá mais para o meio, só que ele começa a se deslocar para as costas da defesa, para a segunda trave. A jogada nem vai chegar nele, mas você já vê ele se movimentando para aquele lado, porque ele já imagina que a jogada possa chegar ali. Agora, dois lances que geraram alguma coisa com ele indo para aquele lado. Agora você vê nesse lance que ele está ali na segunda trave, a jogada vai chegar nele ali com o cruzamento e ele vai ajeitar para quem está no meio da área, que é o Paulinho, e ele vai até perder esse gol, mas você já vê ali que foi uma jogada que funcionou dessa vez. E agora, no final do jogo ali, ele vai fazer o gol também fazendo esse movimento. Você vai ver que a jogada vai vir aqui pela direita, ele vai se movimentar ali para as costas da defesa na segunda trave e vai acabar fazendo o gol. Primeiro eu mostrei esses movimentos, agora eu vou explicar mais ou menos o porquê que eu acho que ele faz isso. Ele faz isso porque ele é canhoto. E como ele é canhoto, essa bola cruzada da direita para a esquerda na segunda trave é boa tanto para ele dar de cabeça como ele chutar de perna esquerda, porque a jogada caindo para aquele lado com ele sendo canhoto fica mais fácil para ele finalizar com a perna esquerda e poder criar uma jogada ou um passe como ele fez naquele outro lance, ou o gol como ele faz ali no final do segundo tempo. Então, ele sabe o movimento que ele precisa fazer para o quê? Para potencializar a perna esquerda dele, já que ele é canhoto, e também para criar uma dúvida na marcação, porque para o marcador, marcar a bola de cabeça quando o jogador está nas costas dele é mais difícil, porque ele não sabe o movimento que o jogador está fazendo o tempo todo, porque ele está numa região em que o zagueiro não consegue olhar, né? Ele não consegue olhar as costas, ele é obrigado a ficar virando a cabeça para ficar olhando o posicionamento do Daverson. Então isso, num lance de um cruzamento assim, acaba sendo mais difícil. E por que do outro lado ele não faz isso? Quando a bola vem pelo outro lado da jogada. Tem até esse lance aqui que tem uma jogada de cruzamento pela esquerda e ele não fica tanto nesse setor. Ele fica mais pelo meio. Porque nesse caso, se ele vai muito nas costas da defesa, a bola vai cair pro pé direito dele. E ele não é bom com o pé direito. Porque lembra que eu falei lá no início, ele não tem tantas técnicas, ele não é bom em muitas coisas no jogo dele. Claro que no que ele é muito bom, mas ele não é bom em tantas coisas. Então, se ele vai muito para a direita num lance de cruzamento vindo pela esquerda, talvez a bola vá cair no pé direito dele. Daí, se ele for usar o pé direito, ele não vai ter a mesma qualidade. Então ele fica mais pelo centro, que daí, de repente, dá até para usar o pé esquerdo. Nesse lance, ele até tenta usar o pé esquerdo. É uma ideia de
sempre nas costas do defensor, porque ele ainda continua nas costas aí do Thiago Silva, mas sempre com a escolha de trazer mais para onde ele é bom. E buscar o que ele é bom no jogo é muito importante, porque ele consegue fazer valer mais o que ele é capaz de fazer. Então, quando você vem nos números do jogo, né? Esse aqui é o mapa de finalizações que ele teve no jogo. Ele só teve 3 finalizações, porque o Fluminense estava marcando muito baixo e não estava dando tantas chances para ele. Então ele não teve muitas chances de finalizar. Mas ele finalizou 3 vezes, as 3 um pouco mais pelo lado esquerdo, e fez 2 gols. Então ele potencializou as chances que ele ia criar. E por isso ele estava mais próximo de fazer os gols, e foi isso que aconteceu. Aqui indo mais para outros números dele no jogo. Agora indo para outros números dele no jogo. Ele deu só 10 passes, acertou 7, mas ele deu 2 passes-chave, ou seja, ele deu 2 passes para finalização, um deles aquele do Paulinho que eu mostrei, e teve uma outra ainda. E essa grande chance criada é aquela do Paulinho. Ele também ganhou 4 duelos aéreos, ele é muito bom em duelo aéreo, tem 1,87 m, sabe se posicionar bem. E também participou um pouquinho ali na defesa. Nesse jogo nem tanto, porque a bola ficou quase o tempo todo com o Atlético pressionando, o Fluminense defendendo em bloco baixo. Então agora para finalizar o vídeo, né, vamos lembrar que o Daverson, ele passou sempre por vários times, e sempre foi um jogador muito importante para momentos decisivos fazer gols, porque ele tem muito essa capacidade de entender bem como potencializar o jogo dele, e também muita capacidade de não se esconder em momentos importantes, né? Em jogos grandes ele sempre está lá, participando, fazendo gol e tendo ações, porque por mais que ele possa errar uma coisa no jogo, ele não se abala, ele continua concentrado para criar chances. E ele me lembra bastante um outro jogador que também teve essa capacidade de entender bem o jogo dele, e apesar de não ser tão técnico, ser importante, que é o Rossellu, jogador do Real Madrid, que foi muito importante na última Liga dos Campeões. Ele até saiu do Real Madrid agora, né, porque chegaram outros atacantes, e ele não tem a mesma qualidade que os outros, né, mas nesse período que ele ficou no Real Madrid ele foi muito importante, e que curiosamente os dois jogaram no mesmo clube, no Alavés, lá na Espanha. Então esse é o meu vídeo de hoje sobre o Daverson, um jogador que, como eu mostrei aqui, sabe muito bem como potencializar o jogo dele. Esse aqui é o meu canal de futebol, onde eu falo mais sobre estratégias, estatísticas, mais o lado de entender o jogo, explicar como as coisas acontecem dentro do futebol. Espero que você tenha gostado. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva no canal. E pode comentar aí embaixo também o que você acha do Daverson, se acha que ele é bom jogador, se acha que ele não é, se acha que ele só tem sorte, ou se acha que ele realmente entende muito do jogo, por isso ele potencializa o jogo dele. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!